Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando, é claro, mais uma edição do programa Palavra Profética. É claro que nós vamos falar com Deus. Vamos começar mais uma manhã na presença daquele que nos criou a sua imagem e semelhança, aquele que nos ama ao ponto de ter dado a sua própria vida para que pudéssemos hoje, ainda que meio baqueados devido às lutas que de tão perto vem nos bombardeando, todavia a sua presença indestrutível mantém-nos caminhando, ainda que meio quebrados, porém juntos. Ainda que pequenos, porém, aleluia, fortes. Nós temos um Deus que é bendito, que é tremendo, que é poderoso, que é maravilhoso, restaurador, abençoador. E Ele nos tem ajudado e restaurado dia após dia, diante das lutas que temos passado, e tem nos dado da sua infinita graça. Eu louvo a Deus porque quando o diabo pensa que vai fazer uma ciranda na nossa vida, quando ele pensa que vai puxar o nosso tapete, a poderosa mão de Deus ali do nosso lado está, nos livrando das enxurradas, dos dilúvios que se levantam assim de uma vez, como uma verdadeira torrente tentando nos arrastar para baixo. Porém, Deus o Senhor, Ele já disse que protegerá a minha e a tua vida. A Bíblia fala que Josué, em uma determinada situação, se levantou perante a congregação e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família andaremos na presença do meu Deus. E por consequência disso, Deus o Senhor o colocou em um lugar separado. Estou falando isso porque ontem Deus o Senhor deu um grande livramento para uma pessoa mega especial para a gente. Nosso patrão, Wellington Brito, e a sua esposa passaram por uma turbulência, um acidente de carro. Porém, eles já tinham entrado na arca. Aleluia! E dentro desta arca há livramento. Na noite anterior, estávamos ali em oração e Deus falava assim, é claro, da sua provisão diária. E eu creio, aleluia, que quando há intercessão, quando há cobertura, quando há oração, quando há busca, quando há entrega, quando há, aleluia, confiança nesse Deus, ainda que a luta se levante de forma tremenda e a morte venha tentando nos tirar, ninguém pode tocar naquele que o Senhor preparou enquanto Ele não completar a obra que tem na nossa vida. Por isso eu creio que nessa manhã o Senhor está trabalhando na nossa vida, Ele está pelejando na nossa vida, Ele está, aleluia, mostrando para nós que existem livramentos que nós nem vimos, porque o Senhor nem nos permite ver. Agora existem outros que Ele permite nos ver para contemplar quão grande a misericórdia de Deus, quão grande a fidelidade de Deus. Quando o diabo pensa que vai se meter na nossa frente e vai nos destruir, Deus o Senhor enfia a mão dele, entra lá na guerra, na peleja e nos dá vitória. Por isso eu creio que nessa manhã nós somos, aleluia, especiais para Deus. Somos amados do Pai. É Ele quem cuida da nossa vida, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos ajuda no drama da nossa caminhada tão penosa e dificultosa. E eu creio que nessa manhã, Deus, o Senhor, Ele há de se mover como Ele tem feito dia após dia, nos fará caminhar sobre as águas, nos fará vencer as nossas pelejas e adversidades, porque nós estamos caminhando com esse Deus. Ontem à noite, quando eu estava ali na comunidade evangélica Emanuel, o pastor Herrildo estava pregando e ele pregou, e quando foi no final, eu ouvi algo da parte de Deus que foi assim, de grande valia para aquela igreja inteira. E quando eu estive ali fazendo a oração por libertação, por cura, por crescimento e renovo, o Senhor soprou no meu ouvido e diga, Ivna, diga para a igreja que Pedro não morreu, não é porque ele tivesse sorte em meio àquelas águas turbulentas da vida. Diga para o Wellington Brito que ele também não morreu, não é porque ele escapou fedendo da morte e nem a sua esposa, é porque ele tinha Deus. A Bíblia fala que diante daquela tempestade, no livro de Marcos, no capítulo 5, quando os discípulos passaram para outra margem, entre a travessia daquela margem para outra, uma grande tempestade se deu, e no meio daquela grande tempestade o Senhor veio encontrar com os discípulos, e quando ele estava chegando perto daquela
turbulenta tempestade, a Bíblia fala que os discípulos que já estavam apavorados ficaram desesperados, porque pelo amor de Deus, você está no meio de uma tempestade, ainda vir fantasma, ninguém merece, né? Imagina aí que eles queriam correr por cima da água e não tinha pra onde, meu irmão. Tem gente, ou melhor, existem situações na vida da gente que a gente fica tão encurralado no meio de uma peleja, no meio do fogo cruzado, que a gente tem vontade de sair correndo e não dá. E tem um jargão que se usa muito, que verdadeiramente, como é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é desse modelo. Tem situação na vida da gente que a gente fica desse modelo, tem que ficar ali paradinho esperando, aleluia, um livramento, alguma coisa acontecer. E eu, diante daquela pregação, o Senhor me falava algo muito tremendo, algo muito claro, que quando Pedro viu aquele homem caminhando por sobre as águas, ele ficou apavorado. E ele, naquele momento, assombrado, aperreado, olhando para aquela situação, a Bíblia fala que o Senhor olhou para ele: sou eu, rapaz, não tenha medo não, sou eu, Jesus. E aí ele disse: é tu, Jesus, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E naquela ocasião o Senhor disse: pois vem, cara, sobe aí nessa prancha espiritual e vem até aqui aonde eu estou. Imagina a cena. A Bíblia fala que Pedro assim o fez, sob o comando da ordem do Senhor. Ele botou os pés em cima daquela onda e ele começou a andar. E a Bíblia fala, aleluia, que quando ele duvidou, quando ele temeu, que olhou diante daquela grande tempestade de luta, ele começou a afundar. E você sabe por que ele não morreu afundando naquelas águas cruéis? Isso mesmo, sendo engolido pela fúria daquela turbulenta tempestade. Não é porque Pedro tinha sorte, não, é porque ele tinha Jesus do lado. E foi isso que o Senhor falou: crente não tem sorte, crente tem Jesus. Jesus é o provador, Ele é o abençoador, Ele é o provedor, Ele é a nossa sorte bendita. Na mão dele tem o poder de transformar, na mão dele tem o poder de abençoar, na mão dele tem o poder de projetar, na mão dele tem o poder de resolver. E é isso que eu digo para você hoje: o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso crescimento, experiências novas, livramento, sucesso, vitória, felicidade, não está, meu querido, de maneira alguma. Nunca relacione esse tipo de conquista ao homem que é tão necessitado quanto você. Coloque, aleluia, essas conquistas, ou seja, esses adjetivos qualificativos e de vitória na mão daquele que tem de sobra para ele, para dar para quem quiser. Ele diz de forma clara: sem mim nada podeis fazer. É ele quem prepara para nós banquetes de vitória na presença do nosso inimigo. É ele que confunde o nosso adversário quando prepara banquetes, aleluia, se utilizando de bênçãos que o Senhor nos deu, como Belsazar, que invadiu, aleluia, o lugar onde Deus, o Senhor, havia separado para glorificar o seu nome. E ao invadir ali aquele lugar sagrado, ele, além de ter levado para a sua corte os melhores homens de inteligência diante daquele recinto sagrado, ele ainda de quebra levou os vasos de honra para fazer deles bom uso, para usar para a orgia, para a prostituição, para o seu bel prazer. E diante daquela situação, perante os seus convidados, diante daquela situação de homens nobres que aos olhos de quem via, aquele homem estava regalado e muito bem acompanhado. A Bíblia fala que em meio aos seus convidados, em meio aos seus escolhidos a dedo, em meio àquela gente nobre, bebendo todo mundo e se divertindo com os vasos sagrados saqueados no templo de Jerusalém, a Bíblia fala que no meio daquela festa, o Todo-Poderoso, o Senhor, ele invadiu aquele arraial e ele pegou, aleluia, aquele rei pelas coleiras dele. Eita, Jeová, eu até imagino. E ele chutou a banca mesmo e acabou a festa. A Bíblia fala que diante daqueles deuses pagãos da Babilônia, o Senhor invadiu aquela festa. E em lugar de ser promovido uma grande alegria promovida pela prostituição, pelo álcool, pela miséria, pela derrota, pela tristeza de outros, porque muitos fazem alegrias com as lágrimas de outros que estão em casa. Pois é, mas Deus, o Senhor, está vendo tudo e Ele vai acabar essa festinha de Satanás. E eu tô crendo, sabe por quê? Porque ninguém
mexe no ungir de Deus e fica sem punição, não, porque Deus não brinca. A Bíblia fala que diante daquelas pessoas, a alegria daquele povo se transformou, sabe o quê? Em desespero, em angústia, em peleja, porque no meio daquele banquete de pecado, a poderosa mão de Deus apareceu e no meio daquele povo, Deus, o Senhor, se manifestou e escreveu na parede, só o punho de uma mão, e disse: Tekel, Tekel, Passim. Pesado foi o teu reino, pesado foi na balança. Eu não sei com precisão as mesmas palavras que estão escritas, aleluia, ali naquele livro sagrado. Porém, a informação, ou seja, a mensagem que estava sendo passada é: eu te vi, percebi o que tu fez, e o que tu fez não ficará sem ser punido. E por causa disso, ainda hoje, aqueles que tu pensa que tem domínio sobre eles, vão invadir o teu território, vão acabar com o que tu tens, aleluia, diante da tua casa, vão saquear você na mesma proporção que você saqueou o meu templo, e você não vai ficar em pé para contar a história. Queridos, é muito complicado você mexer naquilo que é sagrado. Então fica aí a dica. Presta atenção no que tu tá mexendo. Deus manda dizer: a sentença será decretada. E o pior não, meu filho, o melhor de tudo é que uma ordenança vindo da parte de Deus, ela se cumpre. Então, se tu tá chorando aí, porque tu teve a tua casa saqueada pela fúria do diabo, Deus manda dizer: eu, que sou o oxigênio da tua alma, a esperança da tua vida, a alegria do que já morreu, regozija-te, pois, e alegra na minha presença, porque eu, Senhor, como um farol que te ilumina em meio a esse vale terrível, não só te sustentarei, como modificarei, pois, o curso da tua história, para que tu saiba que eu sou Deus na tua vida. Nesta manhã, alegre o seu coração e creia em nome de Jesus que não há limites para Deus. Ainda que o cenário seja, aleluia, desanimador, todavia aquele que é poderoso e tem na sua mão o poder de modificar o nosso presente em nome de um pretérito vitorioso, um futuro de glória, ele vai dar um fim, aleluia, nesse tumulto gélido do inferno, e ele vai fazer proezas na tua vida, ele vai te exaltar. E essa noite, aleluia, trevosa que tu passa, que parece que não tem mais fim, ela vai acabar, o sol não se porá, e Deus vai vencer esta peleja por você, porque pensa num cabo bom de briga, é Jesus de Nazaré. Ele não para enquanto ele não termina. Ei, a obra que Jeová começou, ele vai completar. Nesta manhã, pode ter certeza, o inferno já está perturbado. Sabe por quê? Porque o punho de Deus já está virando a página da tua vida. E ele vai assinar, aleluia, a sentença da tua vitória. Sabe aquele alvará de soltura que está na mão do juiz, que está na mão do advogado? Pois é, a gente fica refém dos outros para poder sair desse calabouço. Mas o que eu te digo nesta manhã é que tu cante, que tu glorifique, porque no livro de Atos, capítulo 16, havia lá dois camaradas que estavam ali, aleluia, injustiçados, que estavam ali encarcerados, porque eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Porém, escute isso, havia um sentado no trono de glória, julgado pelos homens como aquele que veio para trazer a perturbação dos religiosos da época, Jesus. E ele foi condenado pelos próprios religiosos e colocado no madeiro, aleluia, cruel e sangrento. Porém, aleluia, aqueles que não podem matar o homem ressuscitado, recriado, abençoado, fortalecido e coroado, encorajado pelo Deus vivo, ele estava sentado no trono de glória, só vendo a arrumação do inferno. Eita, Jeová, nesta manhã Jeová está vendo a arrumação do inferno. Glorifica, exalta, porque foi isso que Paulo e Silas fizeram diante daquele calabouço, diante daquela situação, aleluia,
de total desprezo, porque eles eram pregoeiros da palavra de Deus. A Bíblia fala que ao invés de eles se amarguar, disseram assim: não vou mais fazer obra de Deus não. Sabe como é muito difícil, né, gente? Estamos aí vendo a morte na nossa frente, esse povo se levanta meio para matar nós, para destruir nós. Vamos fazer o seguinte: quando nós sair daqui, tu pega a tua sacola, eu vou pegar a minha viola e vou voltar pra roça. Remachadagácia, eu vou pendurar chuteira. Esse negócio de servir a Deus é muito doloroso. Eu que o diga, você não faz mais o que você quer, você não anda como você quer, você não veste como você quer, você não fala o que você quer, porque agora quem comanda a tua vida é Jesus de Nazaré. E se tu cair na besteira de fazer o que tu quer, ei meu filho, a passenha é só em tu. Então vamos evitar essas lapadas e vamos esperar nele. Sabe por que essas lapadas vêm? Não é porque o Senhor é ruim, é porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Gálatas 6:10. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então nesta manhã, Deus manda te dizer: deixa eu conduzir a tua vida. Jokenabra e e naquela ocasião, Paulo e Silas estavam ali, sim, mas eles disseram: que história é essa? Nós vamos cantar. Pega aí a harpa, Cristiano, não trouxe não tem problema não, eu sei aqui uns corinhos de fogo. E eu acredito que naquele momento eles começaram a cantar: abre, Jeová, abre a porta da providência, manda o anjo da vitória. Eita, Jeová. E eu imagino eles cantando: eita, tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Irmão, e eu acredito que naquele momento o Senhor recebeu aquele louvor e disse: caba valente, esse aí é do meu. Que coisa gloriosa. E ele começou também a marchar, ligaçudecaia, dentro daquele cárcere. E para surpresa deles, Jeová mandou um terremoto, aleluia, que desmantelou o cárcere, que espedaçou as cadeias. Sabe por quê? Porque naquele lugar, aleluia, havia uma unção que impregnava a glória de Deus. E aonde o Senhor chega, aleluia, nós temos a nossa sorte mudada. Paralítico anda, cego vê, mundo fala. Eita, e demante e récia. Por isso nesta manhã, assim como Pedro estava atolando, afundando nas águas da dificuldade e não morreu porque tinha Jesus na sua vida, assim é comigo e com você. Eu creio que nesta manhã, esta situação na qual você está vivendo não é irrecuperável. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que perdoa, aquele que salva, aquele que não abandona, aquele que ressuscita, aquele que até nos amassa, mas aquele que nos refaz, está entrando agora com a providência na tua vida e está fazendo um grande milagre. Ei, nesta manhã Deus manda dizer: se tu já pelejou com a tua inteligência e não conseguiu montar o quebra-cabeça da tua vida e nem tem resposta para tua pergunta, ele tem. Se nesta manhã tu já está ficando mais velho e não conseguiu sair do lugar, Jeová leva, tira do lugar e te exalta. Deus manda te dizer hoje: eu sou o Senhor, e aquilo que tu não é capaz de fazer, aonde tu estás impossibilitado de chegar, eu te levo, eu executo, eu faço. Eu sei, aleluia, que as lutas desse tempo presente não há de que sejam comparadas com a vitória que ainda há de ser revelada. Por isso eu te digo nesta manhã, Romanos 8:18, grava bem teu coração, escreve, aleluia, em vários papéis e lê todo dia, porque para mim tem um por certo, que os sofrimentos desse tempo presente não há de ser comparados com a vitória, com a glória, com o novo tempo que ainda serão revelados na minha vida. E é isso que eu quero que você entenda. Ainda que tu esteja, meu irmão, nesta manhã com os teus olhos inchados, empapuçados de tanto chorar, ainda que o teu gemido seja constante e a tua dor seja intensa, nesta manhã se levanta. Eu me lembrei agora de uma palavra, ou melhor, de uma historinha. Eu gosto muito de contar a história. E em uma determinada situação, diz que um camarada parou num posto
de gasolina para abastecer. E quando ele parou naquele posto de gasolina, ele chamou o rapaz, o bombeiro, para vir socorrê-lo, para encher lá o seu tanque, porque ele tinha pressa de chegar no seu destino. E quando ele parou naquele lugar, ele percebeu um cachorro. E esse cachorro grunhia, irmão. Pensa num grunhido. Ai! Ai! Eu até imagino a situação dolorosa de ver aquele pobre daquele animal, daquele gemido que não parava. E o bichinho ficava, ai! E ele chegou para aquele bombeiro e disse, puxa vida, o que é que esse bichinho tem? Por que que ninguém socorre esse cachorro? Tadinho, tá com 5 minutos que eu tô parado aqui e esse bichinho tá aí só, ai, ai, e ninguém faz nada. Vocês estão trabalhando, parece que ele não tá aqui nesse lugar. E o que é que tá acontecendo com ele? Ele tá doente. E o bombeiro chegou perto daquele homem com um sorriso tênue na face e disse assim para ele, não, meu senhor, isso aí é coisa antiga, isso é coisa velha. Ele tá deitado em cima de um prego. Eita, Jesus, é mesmo? E por que que não tira esse pobre daí? Ele disse, nós já tentamos tirar ele daí de todo jeito, mas quando a gente chega perto ele rosna. Ele vem pra cima pra morder a gente. Ele não aceita que ninguém tire ele dali, daquele calabouço de sofrimento. E quando as pessoas encostam pra ajudar, ele não quer saber, ele avança, ele dá patada, ele chora. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, pra amenizar a dor dele, a gente dá comida pra ele ali, a gente dá água para ele ali, e ele ali mesmo faz as suas necessidades e dorme, acorda nesse gemido que não tem fim. E aquele homem coçou a cabeça e disse, nossa, mas por que isso, né? Ele disse, pois é, toda vez que a gente quer ajudar ele a mudar de vida, tirar dali, tratar os ferimentos dele, ele diz que não precisa quando ele reage dessa forma. Então, nós respeitaremos a sua decisão. Deus respeitará a sua decisão. Você fica aí a vida inteira murmurando, e as pessoas te avisam do abismo que está aí na frente da tua venta. Querem te ajudar? Tu diz, mas é o que eu quero. É o que eu quero, estou esperando isso há tanto tempo. Eu tive até vontade de me levantar, mas eu tenho medo de morrer. Morre não, meu filho. Essa situação é quem te mata. Deus manda te dizer hoje, só vai depender de você. Salmo 126, dígito 3, ou melhor, versículo 3. Aleluia. Salmo 126, versículo 3, diz a seguinte mensagem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nesta manhã, acredite, esse cárcere não pode com o adorador. Essa luta não vai matar você. Deus vai fazer com que o sol da justiça venha nascer no seu vale. Essa dor que te mata não é dor. A dor que nos mata é saber que eu tive a oportunidade e desprezei. Ela me acompanhará até a sepultura. Então não despreze esse novo tempo. Viva intensamente essa nova chance. Não jogue fora os presentes que o Senhor nos presenteou. E você vai ver que você não é um cara de sorte, que você não é uma jovem, uma moça, a cara de sorte. De maneira alguma. Você tem Jesus. E Jesus Cristo é a nossa sorte. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus seja exaltado
em nome de Jesus. Ivina Medeiros é bênção. Bom dia, eu tô feliz. Bom dia, em Alto Astral. FM Gospel. Bom dia. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.